Haletos orgânicos são os elementos químicos da tabela periódica que estão na família 7A. Podem ser qualquer um desses quatro exemplos aqui. Primeiro, você enumera a cadeia para identificar que carbono da cadeia principal ele está localizado. Nesse caso, é no carbono 2. E como a cadeia principal apresenta 4 carbonos, essa vai ser a nomenclatura dele. E a terminação é a mesma de hidrocarboneto. Nesse outro exemplo, você também vai enumerar a cadeia e você vai perceber que no carbono 2 tem duas da mesma ramificação. Então você tem que especificar a numeração duas vezes, 2,2, e como são duas da mesma ramificação, coloca um di na frente. E essa é a nomenclatura dele. Primeiro ramificação e depois cadeia principal. Nesse outro exemplo, você tem que enumerar a cadeia estabelecendo um critério de que as ramificações têm que ficar com os menores números possíveis. E como as duas ramificações têm a mesma prioridade, as duas são haletos orgânicos, então você tem que estabelecer o critério, que no caso é a ordem alfabética. O B vem primeiro, então vamos levar em consideração a numeração em azul. E na nomenclatura também em ordem alfabética. Então, primeiro no carbono 2 tem um bromo, e no carbono 4 está o cloro, e é uma cadeia de 5 carbonos, ficando dessa forma aqui. Nos outros exemplos, quando você for fazer a numeração, você tem que obedecer o mesmo critério de desempate, porque nesse caso, no carbono 2 tem um haleto e no carbono 3 tem um metil, uma ramificação normal e um haleto orgânico. Os dois apresentam a mesma prioridade. Os dois são ramificações normais. Então, o critério de desempate vai ser a ordem alfabética. Então, o bromo vai vir primeiro, que vai ficar dessa forma. Agora, se a gente for olhar o outro exemplo, se a gente puxar a numeração a partir desse carbono da ponta e também do outro lado, você vai perceber que o bromo, nos dois casos, vai ficar no carbono 3. Mas só que na numeração em azul, o metil vai ficar no carbono 2. E a gente sempre tem que colocar as ramificações nos menores números possíveis. Por isso que a numeração vai ser em azul. Mas só que ao invés de começar com um metil, vamos começar na ordem alfabética, que vai ser no carbono 3, que está ligado ao bromo. Então a cadeia principal nesses dois exemplos é a mesma, mas a localização das ramificações vai variar. Porém, quando for colocar a nomenclatura dos compostos, sempre tem que iniciar pela ordem alfabética, independentemente da numeração em que eles vão estar localizados na cadeia principal. Agora tente fazer sozinho a nomenclatura dos compostos da tela. Quando você for fazer a numeração, talvez você fique em dúvida em que ponta puxar, porque você tem que obedecer o critério de prioridade, que vai ser o da ramificação ou da ligação dupla. Desse caso, a ligação dupla tem maior prioridade, então vamos utilizar a numeração em azul. O iodo, que é a ramificação, está no carbono 5 e a ligação dupla está no carbono 2 da cadeia principal, porque sempre tem que escolher o menor número entre os dois carbonos que estão na ligação dupla. Então, o nome da cadeia principal vai ser de um alceno. Lembrando que esse número 2, que é a localização da ligação dupla, pode vir antes do EN. Nesse outro exemplo, você tem que identificar a primeira cadeia principal, que é aquela que apresenta o maior número de carbonos. Se você fosse considerar que a cadeia principal era em vermelho, você iria perceber que aqui apresenta 6 carbonos e a de azul apresenta 5 carbonos na cadeia principal. Porém, apresenta mais um critério, que é a localização da ligação dupla. A cadeia principal tem que apresentar a ligação dupla, que no caso não importa se ela tem o menor número de carbonos. A prioridade sempre é da ligação dupla. Então a cadeia principal será a numeração em azul. E a numeração foi puxada daqui porque a ligação dupla tem que apresentar o menor número possível. E o cloro está no carbono 4, ficando dessa forma aqui. Perceba que o cloro tem que vir primeiro na nomenclatura do que o isopropil, que é essa ramificação aqui, independentemente do número
em que ela está localizada na cadeia principal, porque na ordem alfabética, o C vem primeiro do I, e a terminação é de um alceno normal. Nesse outro exemplo, você primeiro tem que identificar a cadeia principal, que é essa daqui. Se você perceber, a terminação é de álcool, porque termina em ol. Então, na verdade, isso daqui não é um aleto orgânico, é uma ramificação que existe um aleto, porém na cadeia principal a função é de álcool, que está no carbono 1. Então a hidroxila vai estar localizada no carbono 1 e o bromo no carbono 2. Tente mais uma vez fazer a nomenclatura dos compostos. Nesse segundo exemplo aqui, faça o composto a partir da nomenclatura. Quando você vai observar esse primeiro caso, a ligação dupla sempre vai ficar entre os carbonos 1 ou 2, independentemente se for no sentido horário ou anti-horário. O critério de desempate aqui vai ser a localização das ramificações, que no caso o metil e o bromo, que é o aleto orgânico, têm a mesma prioridade. Os dois são ramificações normais. Então, se você puxar a numeração no sentido horário, vai ficar dessa forma. E no sentido anti-horário, dessa forma. Você vai perceber que no sentido horário, que é a numeração em vermelho, as ramificações vão estar no carbono 1 e 4, e no sentido anti-horário, nos carbonos 2 e 5. Então ficou melhor na numeração do sentido horário, que é em vermelho. E é essa que vamos levar em consideração. Então o bromo vai vir primeiro na nomenclatura, por causa da ordem alfabética, o B vem antes do M, e não precisa colocar a localização da ligação dupla aqui na cadeia principal, porque em ciclos em que a cadeia é fechada, o carbono 1 sempre vai estar a localização da ligação dupla. Nesse outro caso aqui, você vai perceber que a cadeia principal é um ciclo hexano. Então vai ser um composto de cadeia fechada de 6 carbonos, que no carbono 1 apresenta 2 cloros ligados no mesmo carbono, e no carbono 3 apresenta duas da mesma ramificação, que é o iodo. Então no carbono 3 apresenta 2 iodos. Você observou até agora a nomenclatura em IUPAC, que é a tradicional. Porém, existe também a nomenclatura usual, que você pode encontrar facilmente por aí de aletos orgânicos. Então, começando por esse exemplo, você tem que identificar o aleto, que no caso é o iodo. Então, você repete o nome, mas só que no final, ao invés da última palavra, ao invés do O, você adiciona eto. Então, iodeto de o nome do radical, que aqui é um metil. Mas só que ao invés de terminar com L, você termina com A, que é outra forma de falar o nome de radicais. Metila, etila, isopropila. Então aqui é iodeto de metila. Nesse outro exemplo aqui, apresenta um cloro que está ligado a um radical de 2 carbonos, que no caso é o etila. A nomenclatura usual dele vai ficar dessa forma. Nesse outro exemplo, como aqui é um carbono terciário, que está ligado a 3 outros carbonos, então aqui é um terquibutil, é o nome desse radical. E o bromo está ligado a ele, ficando dessa forma aqui. Nesses dois últimos exemplos, são os primeiros exemplos da aula, que no caso o bromo está ligado a um radical que apresenta 4 carbonos. Mas só que é exatamente onde está localizada a ligação do bromo com a cadeia principal é um carbono secundário. Então o nome desse radical aqui é sec, porque apresenta um carbono secundário, butila, porque apresenta 4 carbonos. Ficando dessa forma aqui. Nesse outro exemplo, apresenta 2 do mesmo aleto ligado ao carbono, mas só que dessa vez o radical apresenta 3 carbonos, e um deles é um carbono secundário. Isso daqui a gente pode chamar de sec-propila ou de isopropil.
porque o carbono iso é o que fica entre dois CH3, que é o que acontece nesse caso aqui. Ficando dessa forma aqui. Lembrando que o di vem antes do cloreto, porque apresenta duas da mesma ramificação no mesmo carbono da cadeia principal.